E eu gostaria de mostrar para vocês nesta manhã, estudar com vocês nessa manhã, a experiência de dois homens, dois irmãos. Um desprezando as bênçãos de Deus, cometendo este erro, desprezo das bênçãos de Deus. E outro tentando antecipar as bênçãos de Deus, que também gera problema. Eu vi aqui o tema do próximo dia 30 e pensei, puxa, eu trouxe algo bem parecido com aquilo que Gemima, é isso? Que a Gemima vai compartilhar com vocês. Mas talvez a repetição possa ser útil para que nós gravemos esse intuito, esse plano que Deus tem para cada um de nós. Que é esta paciência e saber esperar o tempo dele para as coisas que ele tem planejado para cada um de nós. Quantos aqui são pais? Pais de mais de um filho? Alguns. Vocês sabem que os filhos, por mais que sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles são completamente diferentes um do outro. Em disposição, em espírito e muitas vezes até na questão religiosa, eles são completamente diferentes. E Gênesis 25 nos conta a experiência de dois irmãos que eram completamente diferentes um do outro na sua disposição. Vamos ler o texto bíblico, Gênesis 25, a partir do versículo 29, diz assim: Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Na primeira parte dessa mensagem, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o desprezo das bênçãos de Deus. A história desses dois meninos aqui são história de jovens que frequentavam a igreja. São história de jovens que tinham culto familiar, que aprenderam com o pai e com a mãe a edificar o altar de Deus. Não eram jovens simplesmente mundanos e sem religião. Eram jovens que haviam aprendido a adorar o verdadeiro Deus. Contudo, este primeiro irmão, que no nascimento, diz o capítulo 25, saiu primeiro, na hora do parto ali, este irmão, embora dentro de um ambiente religioso, dentro de um contexto religioso, ele não tinha prazer, ele não encontrava prazer nas coisas espirituais. Ele não apreciava uma vida religiosa. É aquele tipo de pessoa, Esaú, que ele frequenta a igreja porque o pai frequenta, porque a mãe frequenta, e não quer trazer vergonha para a família. E ele não desenvolveu o relacionamento com Deus. E, meus queridos, nesta manhã pode ter pessoas aqui que estejam na mesma situação de Esaú, que até frequentam a igreja, que até estão aqui participando, de repente, e até ministrando, dirigindo a obra de Deus, mas muitas vezes não têm o coração no Deus da obra. Estão simplesmente servindo por formalismo. E Esaú era um desses tipos de cristão, que só servia por formalismo. Ele não tolerava restrições. Para ele, a lei de Deus era um fardo e um símbolo de escravidão. A lei que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei da liberdade, para Esaú era a lei da escravidão. Para ele era horrível ter que se submeter à vontade de Deus. E apesar de saber dos planos maravilhosos que Deus tinha para a sua descendência, e ele incluso nisso, ele em nenhum momento desejou ter inclinação religiosa. Ele odiava a lei de Deus, odiava as restrições de Deus. O objetivo de Esaú era viver conforme lhe agradasse. Fazer o que ele queria, viver o seu estilo de vida, e não o estilo de vida que Deus havia planejado para aqueles que o criaram. Segundo o pensamento do seu pai, Isaac achava que Esaú fosse ser o primogênito, por ser o primeiro filho. Mas Rebeca sabia que não, que o primogênito era Jacó. Mas Isaac alimentou isso muito na sua mente e alimentou isso também no coração de Esaú. E a primogenitura naquele contexto cultural, ela era muito significativa.
porque ela envolvia dois aspectos. O primeiro aspecto envolvia a herança das riquezas terrenas, e o segundo aspecto envolvia a preeminência espiritual. Um filho primogênito, ele seria o sucessor do seu pai dentro do clã. Ele herdaria a porção dobrada das terras em relação aos seus irmãos. Ele se tornaria o sacerdote da família. E para aqueles que fossem descendentes de Abraão, a primogenitura significava sucessão na terra prometida de Canaã terrestre e a honra de ser um dos progenitores do Messias, de Jesus Cristo. Mas o objetivo da vida de Esaú não tinha nada a ver com essas coisas. Talvez a única coisa que pudesse interessar para Esaú, no tocante à primogenitura, seria o dobro de terras em relação ao irmão. Mas com relação à preeminência espiritual, ele não tinha nenhum interesse. O desejo dele era poder, riqueza, desfrutar de festas e orgias. Isso era o que tornava ele feliz. O lema para ele era liberdade sem restrição. E eu pergunto para vocês nessa manhã, esse estilo de vida de Esaú é muito diferente do estilo de vida do mundo que nós estamos vivendo hoje? Não é muito diferente. E talvez, muitas vezes, não é diferente do estilo de vida que nós estamos vivendo. Nós podemos professar uma fé, nós podemos congregar numa igreja, nós podemos abrir a Bíblia, ler, ministrar e cantar. Aqui dentro, aqui não é o campo de batalha. Aqui é só um ensaio. A igreja é só o ensaio da nossa vida. O campo de batalha é a hora que nós saímos dessa porta para fora. Lá começa o jogo. Lá começa a batalha. E é lá que verdadeiramente mostramos se somos como Esaú ou se somos como Jacó. Se temos prazer ou desprezo pelas bênçãos de Deus. Não dá para viver uma vida dividida. Esaú tentou viver uma vida dividida, servindo a Deus, mas também servindo aos próprios prazeres, lutando por poder, preeminência e prazeres sensuais. E quantos na nossa sociedade hoje não estão enfrentando, ou melhor dizendo, não estão vivendo o mesmo estilo de vida de Esaú? Até estão na igreja, mas quando saem dela, não se importam se estão diante de pornografia, não se importam se estão namorando da maneira correta que Deus pede, não importa se estão vivendo uma vida conjugal da maneira que honre a Deus e honre o leito matrimonial. Muitas vezes no emprego, alguns cristãos, eles se vendem por posição, por poder, por domínio, por cobiça. Essas eram as características de Esaú. Deus também tinha planos para Esaú. O problema é que Esaú não tinha nenhum plano dele para com Deus. Ele não tinha nenhum objetivo em honrar a Deus. E um dia, quando ele achava que era primogênito, vindo do campo, ele sentiu muita fome, vindo da caça. E ele percebeu que o seu irmão Jacó estava fazendo um prato de guisado. O prato de guisado, na verdade, era um prato de lentilhas, com cebola, com arroz, óleo e, às vezes, um pouquinho de carne ali. Quando Esaú viu aquele prato de comida, sentiu o cheiro daquela comida, o versículo 30 diz que ele voltou-se para o seu irmão e disse assim: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Essa palavra comer aqui, no original hebraico, não é assim tão simples, ela é mais enfática, ela é mais ampla. O termo aqui significa devorar. Ele diz, é como se ele dissesse: olha, me dá tudo que você tem, eu vou comer tudo isso aí, porque a fome é tão grande que eu não suporto a minha fome. E então agora o seu irmão vira-se para ele, o Jacó, que parecia respeitar mais a Deus, mas era inexperiente na fé e no seu relacionamento com Deus. E Jacó, porque a sua mãe colocou na sua cabeça que ele era o primogênito, ele ansiou por demais a primogenitura. Enquanto Esaú desprezava a primogenitura, Jacó era aquele que, se pudesse, daria vida pela primogenitura. E ele encontra a oportunidade agora de ser o primogênito. Ele diz: bom, meu irmão está com fome, está querendo comida, ele tem o direito à primogenitura, então eu vou fazer um negócio com ele, vou fazer um negócio que vai ser bom para ele e bom para mim. Mas não se preocupou se era bom para Deus, porque para ele o que era importante é o que fosse bom para ele e bom para o irmão.
Eu quero a primogenitura, então, e ele quer o meu prato de guisado. Ele já não liga muito mesmo para as coisas espirituais, e eu anseio muito as coisas espirituais. Então vamos fazer uma troca aqui, Esaú. Eu te dou o meu prato de guisado, mas em troca você me dá o direito da primogenitura. Imediatamente Esaú olhou para Jacó e disse assim, bom, do que me adianta a primogenitura? Se eu vou morrer de fome se não comer um prato de guisado. E naquele momento, então, Esaú despreza a bênção da primogenitura. Que, é claro, não seria dele, mas Deus teria planos maravilhosos para ele. O problema é que, naquele momento, o que aconteceu na vida de Esaú foi trocar um bem eterno por um bem momentâneo. Não há nenhum pecado em comer um prato de guisado. O problema é quando o prato de guisado é mais importante do que a eternidade. E esse era o grande problema de Esaú. Para ele, o prato de comida naquele momento era mais importante do que os planos, os projetos de Deus para a vida dele. E ele foi vencido por um pecado que nós conhecemos hoje como chamado de gula, da glutonaria. E sabe, meus queridos, Satanás conhece muito bem a natureza humana. E ele sabe por onde nos atacar. Ele sabe por onde nos pegar. E não foi diferente aqui com Esaú. Satanás já havia vencido Adão e Eva pelo comer, pelo apetite. Ele já havia vencido o mundo antediluviano porque comiam e bebiam desenfreadamente. E agora ele encontra em Esaú mais uma vítima para a glutonaria. E faz com que ele se esqueça completamente de Deus e dos planos de Deus e se entregue a este pecado terrível chamado glutonaria. E nos últimos dias da história desse mundo, que é os dias que nós estamos vivendo, saiba de uma coisa, este também tem sido um grande artifício de Satanás para afastar o povo de Deus do seu Deus. Muitos têm trocado as orientações de Deus pelos cardápios que esse mundo está oferecendo. A glutonaria foi mais importante para Esaú do que a primogenitura. Muito mais importante do que a primogenitura. A grande preocupação de Esaú estava em satisfazer o desejo do momento. Todo o seu interesse era no presente, ele não se importava com o futuro. E se preciso fosse, ele sacrificaria os bens eternos em troca de uma satisfação momentânea. E é através do apetite que Satanás entra na nossa vida. O apetite desenfreado, claro. Que ele entra na nossa vida, que ele coloca os seus venenos na corrente sanguínea, que ele faz com que a nossa mente fique entorpecida, nublada, anuviada, e não conseguimos entender os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. E dizemos sim quando deveríamos dizer não, e dizemos não quando deveríamos dizer sim. A tentação vem e não encontramos forças para resistir. E nos perguntamos por que não tive força, por que é que eu caí? A questão é a seguinte, meus queridos. Nós queremos muito o milagre de Deus na nossa vida. Quem não deseja o milagre de Deus? Nós queremos muito o milagre de Deus. O problema é que normalmente o milagre de Deus ele tem que acontecer porque as coisas não estão bem na nossa vida. Quando as coisas estão indo bem na sua vida, você não vai pedir um milagre de Deus. Normalmente nós pedimos um milagre de Deus quando as coisas perderam o controle. Quando a doença vem, quando o casamento acaba, quando o filho se desvia para o mundo das drogas, da criminalidade, aí pedimos o milagre de Deus. Mas nem sempre estamos dispostos a viver a simplicidade de Deus, que esse talvez seria o maior milagre. Nem sempre nos dispomos a educar nossos filhos como Deus ensinou que educássemos. Nem sempre decidimos dar a eles comer e beber aquilo que Deus dá. É mais fácil dar aquilo que o mundo dá, que o mundo oferece. E oferecemos um outro cardápio para eles. E aí depois precisamos do milagre. Precisamos do milagre porque muitas vezes nós mesmos colocamos a doença neles. Muitas vezes nós mesmos colocamos na vida deles o desprazer pelas coisas de Deus. E depois clamamos, Deus, faça um milagre na nossa vida. Deus estará sempre disposto a fazer um milagre na vida de uma pessoa sincera. Você pode ter certeza disso. Mas por que muitas vezes nós sermos causa da necessidade do milagre? Não sei se eu estou me fazendo claro aqui, mas eu imagino que você deve estar compreendendo.
É fato que muitas vezes vem tragédia sobre a nossa vida que nós não esperávamos e não planejamos e não fizemos por merecer, porque estamos num contexto de pecado. Mas muitas das consequências negativas sobre a nossa vida são consequências de nossas próprias escolhas, de nosso próprio pecado. E como é difícil lidar com as consequências do pecado. Por esse prazer desenfreado, chamado erroneamente de liberdade, muitos ainda estão a vender o seu direito de primogenitura e uma herança pura e incontaminada, eternas nos céus. E conquanto Esaú não tivesse nenhum interesse nas responsabilidades espirituais, uma coisa ele tinha desejo, era o dobro de terras em relação a Jacó. Quando ele percebeu que Jacó havia recebido a bênção do pai através de um ato de engano, e que ele não era mais agora o primogênito, ele vira-se para o pai e diz assim: pai, dá um jeito, dá um pouco dessa bênção para mim. Não tem mais uma aí? Dá uma bênção para mim. E o pai disse: agora não dá mais, meu filho. Eu fui enganado, mas a bênção já foi, não tem como voltar atrás. Mas eu imagino como que um diálogo entre o pai e o filho, e de repente Isaac falando: mas Esaú, você quer realmente ser o sacerdote da nossa família depois da minha morte? E Esaú respondendo: não, pai, eu não quero saber de ser sacerdote, eu não quero saber de ser a semente de Jesus Cristo, isso não me interessa. O que me interessa é que eu posso ter o dobro de terras em relação ao meu irmão. Esse era o desejo dele. E porque desejou simplesmente os bens materiais e temporais e desprezou os bens eternos, ele perdeu tudo aquilo que Deus havia planejado para ele. Saiba de uma coisa, meus queridos, para nós incorrermos sobre a maldição de Deus, não precisa você estar longe dos caminhos de Deus. Você pode estar na igreja. Esse menino estava na igreja. Mas sabe o que é a maldição de Deus? Às vezes nós não gostamos de ouvir essa palavra, porque parece não caracterizar um Deus de amor quando nós falamos de maldição. Mas, na verdade, maldição é simplesmente a ausência da bênção. Perca a bênção de Deus e veja o que vai acontecer na sua vida. Como vai ser uma vida descontrolada, desenfreada. Mas se você buscar a bênção de Deus, ela virá. Ela virá. Porque Deus não falha. O ser humano falha. Mas Deus nunca falha. E não importa o caminho que você andou. Não importa os pecados que você cometeu. Mas se você tomar uma atitude de dizer sim para Jesus nessa manhã, a partir de agora Ele adota você como primogênito dEle. E começa a dar-lhe novamente os direitos que você tem. Não porque você merece, mas direitos conquistados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O direito de ser herdeiro do reino celestial. E não simplesmente de ter o dobro de terras, mas de ter toda uma cidade preparada para você. Uma cidade onde as ruas são de ouro, diz a palavra de Deus. Uma cidade onde cabe cada um que quiser ser salvo. Essa é a herança que Deus tem dado para os primogênitos espirituais do século 21 e de toda a história da Bíblia. É isso que Deus tem preparado para você e para mim. Portanto, não despreze as bênçãos de Deus. Você, jovem, que é solteiro ainda, não despreze as bênçãos de Deus. Não venda a sua fé por um emprego no sábado que vai te dar aí muitas riquezas e posição social. Não venda a sua integridade por um momento de prazer sexual. Um pregador antigo dizia o seguinte, quando ele ia pregar sobre o 7º mandamento, ele dizia: 1 minuto de prazer e uma vida de remorso. Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que esteja vivendo exatamente isso. Uma vida de remorso. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: a graça de Deus pode alcançar cada um de nós. Cada um de vocês. Independentemente de quão fundo nós fomos no poço do pecado dessa vida. O Salmo 139 diz que lá o Espírito de Deus está. E lá Ele nos levanta. E se você subir no monte mais alto, lá também Ele está. Porque não tem como se ausentar do Espírito de Deus. Não tem como se ausentar do Espírito de Deus. E se você clamar a Ele por socorro hoje, Ele trará o socorro sobre a sua vida. Não despreze as bênçãos que Deus tem reservado para você. Mas como, pastor? Como eu posso saber das bênçãos que Deus tem reservado para mim? Siga a palavra dEle. E siga ela mesmo quando você não entende. Eu não sei se vocês já leram aquele livrinho que é o livro missionário do ano chamado A Única Esperança. Mas lá no capítulo 9 tem uma história bastante interessante de uns cavaleiros que estavam andando, eu imagino assim, numa região desértica. E tinha alguém que comandava a cavalgada deles.
E de repente aquele comandante disse assim, eram umas 4 horas da manhã, 4, 5 horas, tudo muito escuro, e o comandante disse o seguinte: desçam dos cavalos, ajuntem a quantidade maior de pedregulhos que vocês conseguirem, e prossigam cavalgando. E um olhou para o outro, já estavam cavalgando a noite inteira, e disse assim: mas vamos parar aqui, vamos continuar, para que ficar pegando pedregulho, mais peso para nós carregarmos ainda? Vamos continuar e vamos chegar logo ao nosso destino. Naquele momento, então, o outro, meio que resmungando, disse: não, então vamos parar, vamos pegar assim, e vamos continuar. Vai, já que ele mandou, vamos pegar. E aí desceram indispostos, pegaram, um encheu a sacola, o outro pegou pela metade, e continuaram cavalgando. E um e outro, ao passar o caminho cavalgando, foram tirando algumas pedras e jogando fora. Tinha acabado de pegar os pedregulhos e começaram a jogar fora. Ah, não estou entendendo por que o comandante mandou fazer isso. A gente podia ter continuado cavalgando, já estava no nosso destino, agora estamos com esse peso em cima dos nossos cavalos. Vamos tirando, e foram tirando. De repente o dia amanheceu. Eles abriram a sacola, não sei se para pegar a marmita, alguma coisa assim. E quando eles olharam lá dentro, eles viram que eles tinham umas poucas pedras de diamante. Desprezaram, jogaram fora algo precioso que os deixaria ricos, simplesmente porque estava escuro e eles não conseguiam entender a ordem do comandante. Muitos cristãos vivem a mesma situação hoje. Eu não entendo porque Deus diz que eu não posso ir a tal lugar. Eu não entendo porque Deus diz que eu não posso fazer isso. Eu não entendo. E por não entender, não quero fazer. Mas saiba de uma coisa, Deus está mandando você juntar pedras no escuro, meu querido. Deus está mandando nós juntarmos pedras na escuridão, porque no dia glorioso da volta de Jesus vai amanhecer o dia, e quando você abrir a sua sacolinha da fé, você vai poder encontrar diamantes ali. Você vai poder encontrar planos maravilhosos que Deus tem para você por toda a eternidade. Não é porque não entendemos os planos de Deus que não deveríamos segui-lo. Não é porque não temos uma resposta clara e uma razão objetiva para o não de Deus que nós deveríamos tornar o não um sim na nossa vida e acabarmos sofrendo com as consequências de nossas decisões. Saiba de uma coisa, meus queridos, multidões vivem hoje para o presente, sem qualquer pensamento ou plano para o futuro. São governados pela inclinação. Quando tende a abandonar um apetite pervertido ou um desejo sensual, e escolher entre isso ou a bênção de Deus, preferem desprezar a bênção e satisfazer o apetite, seja ele um apetite de alimento ou mesmo um apetite da sensualidade, que hoje é tão provocativa e intensa na vida de todo ser humano e principalmente dos cristãos. Multidões hoje estão a vender o seu direito de primogenitura. E eu pergunto a você, está você nessa manhã vendendo o seu direito de primogenitura? Está você desprezando as bênçãos celestiais por um prazer momentâneo nessa vida? Se você está fazendo isso, hoje é a oportunidade de mudar a sua vida. Hoje é a oportunidade de salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, no capítulo 6, na sua segunda carta, ele diz o seguinte: agora é o momento da salvação. Agora é o momento das boas novas. É agora, quando eu reconheço minha pecaminosidade, que eu tenho que voltar a Deus e suplicar pela graça dEle. E se eu fizer isso, a graça dEle vai me alcançar. Ele vai me restaurar e vai me fazer continuar juntando pedras no escuro, para que na manhã gloriosa da sua volta eu possa ver os diamantes que Ele tem preparado para mim. E você poder ver os diamantes que Ele tem preparado para você, que é a eternidade, que vale muito mais do que qualquer prato de comida desse mundo, do que qualquer prazer sensual. Mas sabe, meus queridos, eu queria terminar falando da experiência de Jacó. Enquanto Esaú desprezou a bênção de Deus, Jacó foi aquele que tentou antecipar as bênçãos de Deus. Ele seria primogênito de qualquer forma, porque Deus é soberano e na sua soberania realizaria o seu propósito. O problema é que Jacó é daqueles que não têm paciência. E nós, eu disse aqui no início do sermão, nós vivemos num mundo impaciente, numa sociedade impaciente. E quer ver só como nós realmente somos influenciados por isso e somos impacientes? Você alguma vez já teve que ligar para o 0800? E aí você fica escutando ali aquelas muitas opções, mas nunca chega na que você quer. E você quer logo avançar, se puder falar o número logo do que você quer, você já clica ali e você quer avançar, porque não temos paciência. Não gostamos de esperar. Quem tem prazer de ficar na fila do banco em dias de pagamento? Se possível for, se tivéssemos uma criancinha de colo, pegaríamos e já levaria ali para poder ocupar os primeiros lugares, porque não temos paciência para esperar. Aqueles que são um pouquinho mais
antigos sabem que por volta de 95, 96 foi o tempo que começou a chegar a internet aqui no Brasil. A internet naquele tempo era discada. As imagens iam se formando assim de forma muito lenta, mas nós achávamos que aquilo era rápido, porque nós não conhecíamos nada mais rápido do que aquilo. Hoje nós temos internet em banda larga. Algumas casas chegam a ter 20 megas de velocidade. Há uma pesquisa que diz que na Coreia do Sul, o indivíduo pode ter 1 giga na sua casa, mas ainda querem mais. Diz que essa é a internet mais rápida do mundo, não sei se essa pesquisa está atualizada, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, ainda assim o ser humano está insatisfeito. E não é só com a internet, não. Compra um carro para você ver. Você acabou de tirar a carta, não tem muita experiência, então eu vou comprar um carro 1.0, pelo menos eu consigo, acho que controlar ele um pouquinho melhor na rodovia. Mas você começa a andar com ele e logo você já não está satisfeito, você quer 1.4. E quando você começar a andar com 1.4, você também já não está muito satisfeito, porque você vai começar a subir. Eu sou aqui de São Bernardo, nós estamos perto de Santos ali. Você não vai conseguir mais subir a Imigrantes ou a Anchieta, ultrapassando carros e caminhões. Então eu quero agora um 2.0, assim eu vou chegar mais rápido aqui na capital. E assim nós vivemos desenfreadamente com pressa na sociedade que estamos. Jacó era apressado, muito apressado. Ele era diferente do seu irmão. E eu preciso falar para vocês das qualidades de Jacó. Jacó, diferentemente de Esaú, seu irmão gêmeo, ele era um rapaz ponderado, era diligente, cuidadoso, sempre pensava mais no futuro do que no presente. Ele era perseverante, era paciente, era econômico, ele tinha previsão, era um homem gentil. Até a mãe preferia mais ele do que o irmão. E ele sabia que Deus o havia escolhido para ser o primogênito e sempre deixava isso bem claro no seu relacionamento com a sua mãe. Mas conforme o tempo foi passando e ele não adquiria o direito da primogenitura de forma completa, ele foi ficando impaciente. Sabe, meus queridos, Jacó não estava impaciente porque ele estava querendo o dobro de terras do seu irmão. Diferente de Esaú, que a única parte da primogenitura que lhe interessava era o dobro de terras, para Jacó, o que interessava para ele era ser sacerdote, ser representante de Deus. Ele queria poder orar pela sua família, interceder pelo seu clã, oferecer sacrifícios pela sua família e ser o progenitor de Jesus Cristo. E um dia poder, com a sua descendência, quem sabe, entrar na terra de Canaã e ali se estabelecer. Esses eram os desejos. Os desejos dele eram desejos nobres. Mas o que nós aprendemos nessa experiência, meus queridos, é que não adianta simplesmente termos desejos nobres, mas nós precisamos ter um relacionamento mais profundo e íntimo com aquele que pode realizar os desejos nobres da nossa vida. Jacó, embora tivesse a melhor das intenções, ele não tinha uma experiência profunda de relacionamento com Deus. E então ele comete algo assim que foi terrível. Sabe por quê, meus queridos? Quando falta experiência com Deus, falta fé. E para Jacó faltou fé. Jacó tinha que esperar a bênção de Deus, esperar o tempo de Deus. Mas como é difícil para nós esperarmos o tempo de Deus. Foi muito difícil para ele também esperar o tempo de Deus. Há uma frase que diz o seguinte, que crer é viver sem tramar. E esse foi o título que eu dei para a mensagem nessa manhã. Crer é viver sem tramar. Jacó até pensava que cria em Deus, mas na hora da bênção vem, ele tramou com a mãe. Ele planejou com a mãe. Tudo começou na cabeça da mãe. E ele sabia que aquilo lá era um pecado. Ele tinha consciência, foi voluntário, não foi involuntário. Ele sabia que aquilo estava errado. E ele então voltou com a mãe, tentou ali discutir com a mãe, tentar convencer a mãe de que aquele não era o melhor caminho. Mas a mãe parecia ser muito boa de argumento e acabou convencendo o filho. Ele temia e tremia no seu coração só de saber da possibilidade de estar pecando contra o seu pai e contra Deus. Mas de tanto a mãe insistir, Jacó cedeu. E ele deu o primeiro passo. Colocou a roupa peluda, foi na presença do pai, enganou o pai e adquiriu a bênção que Deus havia reservado para ele, mas não no tempo e da maneira como Deus havia planejado. Sabe, meus queridos, algum tempo atrás estava no curso de teologia e um professor disse o seguinte, fez uma pergunta:
qual é o pior pecado que existe? Essa foi a pergunta que ele fez para a nossa classe. Todo mundo silenciou. E ele perguntou uma segunda vez, qual é o pior pecado que existe? Alguém começou a citar um ou outro ali, de forma muito vagarosa. E aí ele disse o seguinte, eu achei muito interessante aquela declaração dele. Ele disse, o pior pecado que existe é o primeiro, porque depois ele abre portas para todos os outros. Jacó até tentou convencer a mãe do contrário, mas no momento que ele deu o primeiro passo em relação à vontade da mãe, aí ele desenfreou. Aí foi embora. Aí não se controlou mais. E assim é com a nossa vida também. Cuidado com o primeiro pecado. Quando você sair daqui, cuidado com a sua primeira atitude de pecado, porque ela pode abrir um caminho de pecado que você não vai conseguir encontrar mais saída. Mas se você entregar-se completamente nas mãos de Deus, Deus pode mudar a sorte da sua vida e da minha vida. O final da história de Jacó é um final triste desse episódio. A mãe dele e ele planejaram que ele tivesse a primogenitura naquele momento. E eu pergunto a vocês, a primogenitura veio ou não veio? Veio, mas não no tempo e da maneira de Deus. E sabe o que aconteceu? A consequência daquele pecado, eles conseguiram o que queriam, mas a consequência de antecipar uma bênção de Deus trouxe separação entre Jacó e Rebeca. Jacó teve que fugir da presença da mãe e do irmão, porque senão ele temia ser morto. E nunca mais a mãe pôde ver o seu amado filho. Eu não sei se eu estou falando para alguma mãe aqui que está separada do seu filho por algum motivo. Mas pense, meus queridos, agora, você que é mãe, também pense nisso. Você separar-se do seu filho para nunca mais vê-lo por causa de um conselho errado que você deu para ele. Esse era o sentimento que Rebeca carregou no coração nos últimos dias da sua vida. E esse era o sentimento que Jacó carregava no seu coração. Por desobedecer a ordem de Deus, separou-se da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua família. São as consequências terríveis de anteciparmos as bênçãos de Deus. O mais importante é que Jacó e Rebeca se arrependeram, receberam a graça de Deus e com certeza, eu creio, estarão no reino dos céus, quando Jesus Cristo voltar. Mas, meus queridos, a consequência dos pecados eles tiveram que carregar. E saiba de uma coisa, se você nessa manhã está carregando a consequência do pecado, isso não significa que você está perdido. Se você está carregando a consequência do seu pecado, não significa que Deus te abandonou. Muita gente confunde isso. Muita gente pensa que o perdão de Deus vai remover a consequência do pecado. Isso não acontece, meus queridos. A graça de Deus não é para remover consequências do pecado, mas é para remover a culpa do pecado que nos condena à morte eterna. É isso que faz o sangue poderoso de Jesus Cristo. Essa é a virtude da cruz do Calvário. É trazer salvação mesmo para aquele que não merece e que está sofrendo as consequências do pecado. Deus pode até aliviar o seu sofrimento, mas Ele não vai tirar as consequências do seu pecado e do meu pecado. Mas a graça dele é suficiente para nos salvar do domínio e do poder desse pecado. E de um dia nos colocar ao lado do trono de Deus. Sabe, meus queridos, é um erro fatal tentar adiantar-se às providências de Deus ou ir além delas. Creia que no tempo devido Deus vai dar a bênção que você precisa. E Deus não precisa dos estratagemas humanos. Deus não precisa das maquinações humanas, como foi dito aqui de manhã. Deus simplesmente precisa de um coração que creia sem tramar. Que creia e viva pelas promessas da palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que por trás dessa história há uma outra história. Uma história que vai aparecer lá no Novo Testamento. E é a história da redenção. Quando Cristo veio a esse mundo, e Ele se batizou aqui, começou o seu ministério, a primeira coisa que o diabo foi fazer foi tentar destruir o seu ministério. E tentar destruir exatamente por onde ele tentou destruir Esaú, o mundo antediluviano, e Adão e Eva. O diabo chegou a Cristo e disse o seguinte, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha, novamente, apelando à gula, à glutonaria, à fome, a esse instinto do ser humano. Mas Jesus rapidamente disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que procede da boca de Deus. E Jesus venceu. Aonde Adão caiu, aonde o mundo antediluviano caiu, aonde Esaú caiu, Jesus Cristo venceu para dar o poder para que eu e você vença hoje também nos nossos dias. É claro que aqui eu não estou falando de impecabilidade, que Jesus vai nos dar o poder de sermos impecáveis, não é isso. Mas o Espírito Santo nos dará domínio próprio para pecar cada vez menos e honrar a Deus a cada vez mais com a nossa vida. E esse Jesus
que era o primogênito de toda a criação de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, mas hoje Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e o nome pelo qual importa que cada um de nós sejamos salvos. Foi na humilhação que Jesus foi exaltado, e ele mostra para nós que nem o desprezo das bênçãos de Deus e nem a antecipação das bênçãos de Deus pode trazer felicidade para o ser humano, mas unicamente humilhar-se aos pés do nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele nos exaltará no momento que Ele entender que tem que fazê-lo. Só Jesus pode mudar o nosso coração. Esse coração egoísta e pecaminoso que deseja os prazeres desse mundo e que muitas vezes tem trocado a eternidade por momentos de prazer, Jesus pode mudar o nosso coração. Ele pode tirar coração de pedra e transformar o nosso coração num coração de carne. E eu quero dizer uma coisa para você: se você tem desejado mais os prazeres desse mundo do que as bênçãos de Deus, mude os seus pensamentos, mude as suas ideias, mude os seus planos. Talvez você tenha considerado muito as coisas desse mundo, as coisas terrenas. Tem batalhado, tem até brigado em casa por causa dos bens desse mundo. Saiba de uma coisa: Deus tem um bem muito maior preparado para você e para sua família, para mim, para todos nós. E esse bem maior se chama eternidade. Isso que Salomão diz que Deus colocou no seu coração, lá no capítulo 3, versículo 11, essa eternidade só pode ser preenchida por Ele, que é eterno, e pela vida que Ele oferece para mim e para você. Permita que Jesus entre na sua vida nessa manhã, que Ele lhe traga bênçãos espirituais e materiais, mas no tempo dEle. E se você permitir que Ele faça isso, você não só terá vida eterna, mas terá uma vida mais feliz e realizada nesse mundo também. Não utilize os seus meios para conseguir aquilo que o Senhor dará no tempo dEle. Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas Paulo disse que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, creia em Deus, dependa de Deus, e não antecipe as bênçãos de Deus. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Eu gostaria de convidá-los para termos uma palavra de oração agora, encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje aqui viemos para ter um encontro com o Senhor. E aqui ouvimos a Sua palavra, Pai. A Sua palavra dizendo que nós não devemos desprezar Tuas bênçãos, e muito menos que nós devemos antecipar as bênçãos que o Senhor tem planejado para nós. Então nós Te pedimos nesta manhã o dom da paciência. Pedimos que envie Teu Espírito para habitar em nossa vida, Pai, e sabermos dizer não àquilo que é mal, é pecado, ou que ainda não é o tempo, e saber dizer sim para aquilo que vem do Senhor, Pai. Dá discernimento a cada um dos Seus filhos aqui nesta manhã, e que cada um saia daqui decidido a entregar a vida a Jesus Cristo, e confiar plenamente nas providências do Senhor, nos planos do Senhor, e na maneira do Senhor lidar com as situações difíceis que, porventura, estejamos enfrentando em nossa vida. Dá-nos a Tua paz e nos ajude a confiar e depender de Ti completamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.